Paz e graça para todos os meus irmãos amados, meus queridos, que estamos aí nessa jornada juntos há mais de 60 dias aqui, todos os dias de segunda a sábado, chegando para a nossa live aqui todos os dias de segunda a sábado. Boa noite para vocês, gente. Opa, que bom! Agora eu tô ouvindo, agora eu estou conseguindo ler o comentário. Oi, Angélica, paz, coisa boa. É poder ver o retorno, além de poder me situar em relação às nossas condições de transmissão, é também poder ter essa interação tão pertinente que vocês sempre fazem aí, as intervenções. Oi, Keilinha, Deus abençoe, Keila. Saudade também, minha querida. Que Deus abençoe. Mas legal, bom ter nosso presidente Bill Clinton chegando, Márcia Cristina, paz, Márcia Cristina. Profeta Rosivaldo, pastora Renata, Luciana Minister, irmã Valdete, irmã Vandeci Rosseto, nosso presidente Bill Clinton, toda a nossa galerinha aí de sempre, legal, nós já estamos aí nessa jornada há mais de 60 dias. Mais de 60 dias, todos os dias de segunda a sábado aqui a gente junto, se fortalecendo uns aos outros, nos fortalecendo, melhor dizendo, corrigindo aqui a minha fala, nos fortalecendo uns aos outros. Tiago Simões chegando, Cilinha chegando, Nascimento Isa, isso, são todos muito bem-vindos. Tem sido muito boa essa jornada aqui. Oi, irmã Fátima Rolim, tem sido muito boa essa jornada aqui. Keila não está ouvindo. O que houve, Keilinha? Dá uma olhada aí. Tá todo mundo me ouvindo? Acho que a galera tá me ouvindo. Veja se não é o teu celular aí, Keila, porque eu acho que a galera tá me ouvindo bem. Já comecem a me dar o retorno, porque hoje eu tenho feedback de vocês. Estou feliz da vida, porque nas últimas duas lives eu não tinha o feedback de vocês, não conseguia saber o que estava rolando na transmissão, porque às vezes acontece de travar, de acontecer alguma coisa e o feedback de vocês é muito importante para me informar sobre as condições de transmissão. E as últimas duas eu fiquei sem esse feedback e sem também a participação de vocês. E hoje eu estou feliz da vida aqui, que eu estou conseguindo interagir com vocês. Estou vendo todos vocês, irmã Valdete, a galerinha toda aí, Patrícia Simões, a Dani da Gabi, a galerinha toda aí, Eliseu chegando, Tereza Cristina, legal. Estou muito feliz de poder. Oi, Rosana Nunes, beijo aí no meu amigo Gilmar, em todos da sua casa aí. Toda a nossa galerinha aqui chegando de todas as noites. A gente vai sentir saudade, porque depois que a pandemia terminar, né, melhor dizendo, Ana Lia, paz, querida, a gente vai buscar o formato que a gente vai estar usando. Luísa Cardoso, paz, minha amiga, dá um abraço aí no pastor Antônio Carlos, em toda a família, alegria, foi um final de semana abençoado recebê-los. Márcio Correia, meu irmão, meu amigo, Deus abençoe a sua vida, de modo que quando a nossa rotina voltar, a gente vai buscar, pedir uma direção a Deus, qual é o formato que a gente segue, de modo que fazer todos os dias será talvez um pouco inviável, não sei se a gente consegue, mas Deus vai dar uma direção, tudo está na mão de Deus, a gente está em paz, pacificado, sossegado. Meu amigo Eduardo, não temos nenhuma outra intenção senão compartilharmos o Evangelho de Jesus. Gilmazão, beijo, meu amigo. Gilmazão, vamos falar de Samuel no sábado, na sexta-feira. O
pessoal gostou demais. Vamos programar uma live junto aí. Vou ver um dia aí pra gente fazer uma live junto, pra galera matar a saudade sua também. Muita gente aí te conhece também. Pastor Gilmar, Cândido, gente boa de Deus. Então, como eu estava dizendo, gente, a intenção aqui não é nenhuma outra senão compartilhar a palavra de Jesus. Nenhuma outra. Nenhuma outra intenção. Não quero abrir igreja, não quero arrebanhar ninguém, não quero nenhuma intenção. Nenhuma intenção, senão apenas de fortalecer a alma, o teu coração, apenas atendendo a um imperativo divino, uma ordem que chegou como um imperativo para o meu coração, dizendo: fortalece o meu povo, consola o meu povo em todo esse período. E é só o que eu estou fazendo. Na medida que eu vou consolando vocês, eu sou consolado. Na medida que eu vou exortando, desafiando, fortalecendo, isso volta de forma potencializada como benefício para a minha vida. Esse é o meu rendimento, esse é o meu salário, esse é o meu pagamento. É saber que vocês estão sendo alcançados, está fazendo bem ao coração de vocês, e isso volta como rendimentos para a minha alma e para o meu coração. Ok, gente? Mas está tudo na mão do Senhor, e Ele é soberano, Ele ainda é o Senhor da igreja e das nossas vidas. E é Ele quem conduz todas as coisas. É assim que eu creio, é assim que eu tenho procurado viver. Mas legal, gente, olha, é uma imensa alegria que se renova todo dia. A gente está junto aqui nesse cantinho nosso virtual. Eu estou aqui no meu cantinho, vocês aí em casa, creio eu, aí acomodado também, para a gente estar pensando sobre o Evangelho e aproveitando esse tempo para a gente crescer na palavra, no Evangelho, fazendo desse tempo adverso um tempo de crescimento. Wanderson, meu amado, meu querido, beijo, Wanderson, beijo aí na Adriana, Wanderson papai, Adriana mamãe. São os papais e as mamães, e a papai e a mamãe do ano. Daqui a pouquinho tá nascendo aí a princesinha. Norma, beijo, Norma. Beijo aí no Edmilson. Gente boa de Deus. Beijo. Vamos lá, gente. Vamos abrindo aí a palavra. É o que nós viemos fazer aqui nesse ambiente virtual. É ler a palavra, é pensar sobre a palavra, refletir, deixar a palavra para isso. A gente chega cheio de outras ideias formadas, com a nossa cabeça com determinada formatação. A gente chega com a nossa ideia já sedimentada. E algumas coisas acaba que no momento nos provoca, no momento nos molesta. Não voltam mais, depois não voltam mais, porque determinada palavra parece que não deu seu bem, mas na medida que a gente vai caminhando junto e toda a ideia vai sendo construída acerca do Evangelho, as pessoas vão entendendo o que a gente quer aqui pensar, refletir. E a palavra de Jesus é assim mesmo, ela deve provocar-nos. Essa é a palavra de Jesus, o Evangelho deve provocar, deve nos molestar, deve mexer com a gente, tirar a gente da nossa acomodação, fazer a gente pensar. Os ambientes onde se prega a palavra, os púlpitos, devem ser um ambiente que promova a reflexão, o pensamento, a dilatação do pensamento, a troca. Mas infelizmente em alguns lugares hoje, ou na maioria, Pastor Renato, beijão, meu amigo, você é gente boníssima, você e a Geise, nossos pastores lá de Nova Cidade. Aí, pastor Samuel, nosso pastorzão Renato aí, o nosso pastor de Nova Cidade, gente da melhor qualidade, gente, sua filhinha, você é gente muito boa, meu amigo, Deus abençoe aí sua vida. Então, como eu estava dizendo, os ambientes hoje são ambientes onde há muito pouca oportunidade para se pensar. Porque é barulho ensurdecedor desde a hora que tu começa o culto até a hora de terminar. Hoje em dia os pregadores
Nem na hora de pregar eles conseguem fazer cessar o barulho, porque vocês já repararam que as mensagens hoje tem que ter fundo musical também? É a mensagem, é o pregador falando, é o fundo musical. Não há nenhum momento onde você possa apenas ouvir a palavra, pensar no que está sendo dito, criticar no melhor sentido da palavra, refletir sobre o que está sendo dito, discernir o que está sendo dito, ser provocado por aquilo ali. O ambiente da pregação da palavra deve fomentar isso. Pensar e refletir. Mas em alguns ambientes você não consegue nem pensar. É tanto barulho, é tanta distração, tanto entretenimento, que nem na hora da palavra agora o povo tem mais paz para pensar, porque é muita cortina de fumaça e pouco nesse momento, um momento de provocação, para provocar, para você pensar, para você discernir, para você criticar o que eu estou dizendo e conferir à luz das escrituras se de fato é assim ou não é. É para isso que a gente está aqui, ok, gente? É só para isso que a gente está aqui. Eu quero hoje ler com vocês em João. Em João, queria que você abrisse aí a palavra. Queria muito que você abrisse a palavra, ou a Bíblia física, ou no teu smartphone, ou no teu tablet, você abrisse o texto, a Bíblia. Nós vamos ler em João no capítulo 6. João capítulo 6. E a mensagem que nós demos, nós fizemos um anúncio hoje durante o dia inteiro. Tivone, beijo, minha linda. Que o Senhor te renove as forças e te guarde, e te cubra com o poder dele. Em nome de Jesus, minha querida. Durante o dia nós estávamos falando que nós queríamos pensar hoje sobre o que faremos para realizar as obras de Deus. Esse é o título da mensagem. E ao longo do dia a gente colocou no Facebook, postou a seguinte pergunta: você tem feito a obra de Deus? E aí em seguida eu disse: olha, não responda isso ainda, porque é necessário que a gente entenda no Facebook. A postagem tinha uma pergunta: você está fazendo a obra de Deus? Aí embaixo está escrito: ainda não responda, ou não responda a esta pergunta antes que você entenda o que seja obra de Deus. É isso que a gente quer falar hoje. É isso que a gente quer falar hoje. Vamos fazer aqui em João capítulo 6, tá bom? Versículo 28, João 6, 28, eu vou fazer a leitura para vocês aqui em João 6, 28. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28. Toda a atenção agora de todos e Bíblia na mão. Dirigiram-se, pois, a ele. Chega até Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando. Uma galera que estava ouvindo Jesus foi até ele e fez a seguinte pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para realizar as obras de Deus? É a pergunta. Nós temos uma resposta magnífica, extraordinária, algo do tipo listando 7 coisas, 10 coisas. Olha, vocês vão ter que fazer isso, aquilo outro. Porque nos parece uma pergunta muito abrangente, que requer uma resposta à altura. Porque o que está se perguntando a Jesus é o seguinte: o que faremos para realizar as obras de Deus? E aí, ao invés de vir uma listagem, primeiro, faça isso, segundo, faça isso, terceiro, faça aquilo, quarto, faça aquilo outro, nós temos uma resposta chocantemente simples de Jesus. É chocante a
de tanta simplicidade que ele trata essa pergunta, que para muita gente é uma pergunta tão elaborada que requer tanto conhecimento para responder. O que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus vai responder aqui no verso 29. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta. É por isso, gente, que eu peço para vocês, peguem a Bíblia, peguem a palavra. O que eu estou dizendo aqui, veja se é isso mesmo, veja se está no texto, confira se está no texto da minha cabeça, se está no texto mesmo. Porque o que eu tenho pregado é o que está no Evangelho. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, : que creais naquele que por ele foi enviado. Essa é a resposta para uma pergunta que durante anos e anos e anos tem provocado perturbação em muitas pessoas, provoca culpa em muitas pessoas. Porque se há uma coisa muito presente no nosso meio, é culpa, é cobrança. É o indivíduo que fica o tempo todo se cobrando: meu Deus, não estou fazendo nada para Deus, não estou fazendo a obra de Deus. E essas cobranças, elas chegam ao nível, e essa culpa chega ao nível do indivíduo até relacionar algumas coisas ruins que lhe acontecem, coisas naturais da vida, naturais da existência, que acontece a todo mundo. Uma enfermidade, uma perda de um emprego, são coisas inerentes à humanidade, não dá em postes, dá em humanos. Mas alguns carregam uma culpa tão grande por não encontrar essa resposta. O que a ficar relacionando coisas ruins que lhe acontecem porque ele não está na cabeça dele fazendo a obra de Deus. Eu sei como é o nosso ambiente, gente. Eu já vivo nesse ambiente há mais de 25 anos aproximadamente. Eu sei o que é isso. Hoje não, mas já houve tempo na minha vida em que faltaram um culto de domingo a semana inteira. Senti aquela culpa a semana inteira, senti aquela dor a semana inteira, não pelo fato de não ter desfrutado da comunhão dos irmãos, não pelo fato de não ter desfrutado ali do convívio dos irmãos, mas pelo fato de que aquilo tinha se tornado uma obrigação religiosa. De modo que a nossa relação com Deus estava extremamente vinculado à nossa presença. E se por algum motivo a gente deixasse de ir num culto domingo, olha, era uma sensação de vazio, era uma sensação de culpa. A semana a gente ficava preocupado se alguma coisa ia dar errado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Sei não porque me falaram, sei porque eu já vivi isso. Eu já vivi isso na pele. A religião, ela imprime um poder muito forte no nosso coração, na nossa mente. É uma coisa muito forte. E é muito difícil de a gente mudar o pensamento em relação a essas coisas. Mas é por conta dessa pergunta aqui. O que faremos para realizar as obras de Deus? Foi a pergunta feita a Jesus. O que faremos? E aí a pergunta na chamada do Facebook, quando eu coloquei a chamada para a gente estar aqui hoje, a pergunta que está lá é o seguinte: você tem realizado as obras de Deus? Aí eu volto a essa pergunta. Você tem realizado as obras de Deus? Bom, dependendo do ponto de vista e dependendo do que você entende como obra de Deus, dependendo do que você entende o que o Evangelho chama de obra de Deus, a sua pergunta, a sua resposta à minha pergunta pode ser: pastor, não tenho feito nada para Deus. Você pode estar dizendo isso aí para você mesmo. Quando eu te pergunto: você
tem realizado as obras de Deus? Dependendo do que lhe foi dito, do que lhe foi ensinado, do que se formatou a tua visão acerca do Evangelho, do que seja a obra de Deus, você pode estar como uma irmã em Cristo. Uma irmã em Cristo cuja a sua irmã biológica eu advoguei para ela. Eu conheci essa irmã na igreja, na primeira igreja de Nilópolis, uma irmã muito querida. E a sua irmã tinha sido acometida de câncer no peritônio. E aí ela tinha passado por uma cirurgia que não tinha sido muito bem sucedida e acreditava-se que tinha ocorrido um erro médico. E aí eles me chamaram para advogar, para buscar o reparo do erro médico e também buscar o amparo do Estado, porque essa irmã desta pessoa, da qual eu estou aqui citando, é missionária e ela não tinha casado por conta de ter se entregado à missão, não tinha construído família, não tinha filho, não tinha esposa, e quem cuidava dela nesse momento de enfermidade era a sua irmã. Essa irmã que me chamou para advogar. E aí nós visitamos a casa, conversamos. Essa missionária já não se locomover, não podia fazer as suas necessidades básicas, alimentação. Essa irmã biológica dela era que fazia tudo para ela, administrava medicamentos às vezes bem cedinho, às vezes muito tarde, às vezes pelas madrugadas. Era ela que fazia comida, que dava comida para essa missionária, para a irmã. Era ela que cuidava da higiene mais básica, higiene básica do ser humano. Você entende o que eu estou querendo dizer? Era ela que cuidava de toda a parte da higiene da sua irmã. De modo que eu, por frequentar, fui conhecendo um pouco da história daquela família ali. Mas teve um dia que essa irmã da missionária que estava enferma, que estava entrevada, que estava sob a dependência dessa irmã, ela até hoje, essa semana eu tive esse encontro com ela, mas até hoje essa coisa ecoa dentro de mim, porque me trouxe grande perplexidade de como os evangélicos, os cristãos, e eles enxergam o evangelho, e eu fiquei muito assustado com aquilo ali. Ela chegou um dia para mim e disse assim: pastor, né, ela me conhecia da igreja, sabia que eu era advogado, mas pastor também. Ela disse: pastor, eu estou muito triste. Eu falei: é mesmo? Mas qual é a causa da sua tristeza? Por que você está triste? Tem aí a sua irmã que está vivendo esse drama e tal. Essa irmã já até partiu para o Senhor, essa missionária, depois de algum tempo ela partiu. Eu não estou podendo nesse momento fazer a obra de Deus, porque o Senhor está vendo, eu estou aqui cuidando da minha irmã, não posso deixar a minha irmã desse jeito aqui. Não tem ninguém para cuidar da minha irmã, não tem filhos. E eu estou aqui dando todo esse suporte e vou ficar até o final. Mas eu tenho essa tristeza dentro de mim, pastor. Que na verdade, eu interpretando, era muito mais do que uma tristeza. Era uma culpa, era uma tristeza carregada de culpa. E ela dizia: eu não estou fazendo a obra de Deus. E aquilo me chocou. E eu disse para ela assim: mas que obra de Deus é essa? Que você está pondo culpa em você. Ela disse assim: é que eu canto no coral. Eu canto no coral da igreja. E não estou podendo ir nos ensaios. Não estou podendo cantar nos cultos. Então, pastor, estou muito triste que eu não estou fazendo a obra de Deus. Aí eu volto a pergunta para você. Você está realizando as obras de Deus? Se você pensar, se você tiver o olhar da palavra como essa irmã, você vai dizer para mim assim, ó:
Não estou fazendo não, pastor. Não estou fazendo obra de Deus, não. Não estou fazendo obra de Deus, não. Sabe qual foi a resposta que eu dei para essa irmã? Que disse que não estava fazendo obra de Deus porque não estava podendo cantar no coral, porque estava cuidando da sua irmã com câncer. Eu disse para ela, você nunca fez tanta obra de Deus. Eu disse para ela, olha fulana, você não queira saber. Você pode ter feito muitas coisas, muita atividade na igreja, mas eu posso te afirmar uma coisa, você nunca fez tanto a obra de Deus como agora. Você nunca agradou tanto a Deus como agora. Porque cantar no coral não é tão difícil. É relativamente fácil. Vai encontrar lá pessoas bem vestidas, cheirosas, que vão se abraçar, que vão beijar, que vão cantar. Difícil é cuidar de higiene pessoal de gente adulta. Difícil é levantar de madrugada para administrar medicamento para as pessoas. Interromper o teu sono. Interromper o teu descanso para se levantar, para dar o remédio na hora certa. Difícil é ter que fazer comida todo dia. Isso é uma pessoa que precisa de cuidados especiais. Isso é difícil. Cantar no coral, cantar no coral é legal. Mas olha, vocês que estão me ouvindo aí, sejam sinceros. O que é mais difícil? Cantar no coral, evangelizar pessoas na rua, entregar folhetos, ou você ter uma pessoa na tua casa entrevada, um parente, que depende totalmente de você para as necessidades mais básicas e você ter que fazer tudo, desde limpeza, alimentação e administração de remédio. O que é mais fácil? E ela estava nessa obra de Deus. Mas como ela tem milhares. Como ela tem milhares. Talvez há aqui gente entre nós que está pensando que porque o templo está fechado não está fazendo a obra de Deus. Não estou fazendo a obra de Deus porque o templo está fechado. Eu não estou cantando, eu não estou evangelizando, eu não estou entregando folheto, então eu não estou realizando as obras de Deus. Vocês estão vendo, gente? Que às vezes a nossa visão do Evangelho é uma visão que precisa receber. Entenda, eu li para vocês aqui, não é conversa minha, eu li para vocês em João 6:28. Chegaram perto de Jesus e perguntaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? E você viu a resposta de Jesus aqui. Jesus não deu nenhuma lista. Jesus não elencou uma série de coisas. Não requer nem interpretação, nem exegese, não requer nada. Que creais naquele a quem ele enviou. Que creais naquele a quem ele enviou. Sabe por que muita gente hoje vive de forma culposa, neurótica, sempre devendo alguma coisa para Deus, sempre achando que está fazendo de menos, está fazendo menos? É como se Deus fosse sempre um cara que está te cobrando o tempo todo, que você está sempre fazendo menos e que não está fazendo a obra de Deus. Muitos cristãos vincularam a obra de Deus à atividade eclesiástica. E o problema é esse, é que a maioria dos cristãos vincularam fazer a obra de Deus a fazer atividade religiosa. E não é só isso. Pode ser isso, mas não é só isso. E na verdade eu te digo, isso é a menor parte. Por quê? Porque isso ocupa uma parte muito pequena do nosso tempo. São 2 horas de culto, é meia hora de evangelismo, às vezes no mês, às vezes uma vez na semana. Isso ocupa uma porção muito pequena da nossa vida, da nossa existência. Então, se fazer a obra de Deus
esteja tão somente relacionado à atividade eclesiástica vinculada à igreja, e se não for vinculado à igreja, todas as outras coisas não é obra de Deus, então o que a gente faz é ridículo, é ínfimo, é quase nada. Se não, vejamos. Qual é o tempo que a gente tem quando a gente está vinculado com as coisas da igreja? É um domingo de manhã? É um domingo à noite? Que normalmente a gente nos cultos está indo lá muito mais para receber do que fazer alguma coisa. Com o evangelismo para entregar um. Então, se somente isso é fazer as obras de Deus, de fato, nós não estamos fazendo nada. Mas fazer a obra de Deus é muito maior do que fazer apenas atividades religiosas. E eu quero aqui ser enfático, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer, que nós não devemos testemunhar, que a gente não deve participar dos trabalhos da igreja. Entendam o que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo que não se deve fazer, o que eu estou dizendo é o seguinte, que obra de Deus não se limita a isso, que obra de Deus não se limita à atividade vinculada ao templo, à igreja, é muito maior do que isso, porque as atividades vinculadas à igreja são ínfimas, ocupa uma porção muito pequena do nosso tempo, da nossa vida. Por isso, fazer a obra de Deus é muito maior do que apenas exercer atividades religiosas. A gente faz o tempo todo enquanto a gente está andando. Isso é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus a gente faz o tempo todo, na medida que a gente está andando. Em todos os nossos movimentos da vida nós somos chamados a fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é acolher, é amar, é levantar, é sustentar, é dividir o pão, é partilhar o pão, é cobrir o nu. Tudo isso a gente faz nos encontros da nossa vida. A gente está fazendo a obra de Deus o tempo todo. Que você só faz a obra de Deus quando você está fazendo alguma coisa para a igreja. Que você só está fazendo a obra de Deus se você estiver vinculado a alguma atividade da igreja. E não é isso, o Evangelho não diz isso. O Evangelho não diz isso, a palavra não diz isso. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 25. Eu vou ler para vocês aqui. Para que não digam que é coisa da minha cabeça, invenção da minha cabeça. Não, eu vou ler aqui. Nós vamos ver no Evangelho o que é a obra de Deus. Que a obra de Deus é muito maior e muito mais extensa. A gente tem muito mais oportunidade de fazer a obra de Deus na nossa vida. O tempo todo a gente está. Olha aqui o que diz Mateus 25, verso 31. A obra de Deus, ela é feita nos encontros simples da vida e nas provisões cotidianas e simples da existência. A obra de Deus é realizada nos encontros da vida, nos encontros relacionais, e ela é realizada com elementos do nosso cotidiano. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era rasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Coisas do dia a dia. Veja os elementos que são usados como critério para credenciar o indivíduo à glória eterna de Deus. Porque a esses que estão à direita, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Por quê? O que eu fiz? Porque nos encontros da vida, ou fome de afeto, ou fome de presença, ou fome de companhia,
a gente vai repartindo. A gente reparte não só pão, a gente reparte pão também presença. Muitas vezes o que o indivíduo precisa é da nossa presença, aquela pessoa precisa é que a gente esteja ali sentado do lado, um ombro para se conversar, um ouvido para se ouvir, um conselho para se fornecer. Então, é repartir o pão com quem está com fome, é dar de comer aquele que não tem, é dar de beber, de sedentar aquele que está com sede, é acolher aquele que é forasteiro, é cobrir aquele que está nu. Que a gente tem o tempo todo. Então a gente vai fazendo a obra de Deus quando a gente vai nesses encontros da vida que a gente tem a todo momento, a toda hora. É o teu vizinho, é o teu parente, é alguém que você conhece, é alguém do seu trabalho. O tempo todo a gente tem necessidades e pessoas necessitadas diante de nós. E quando a gente vai cobrindo partindo pão, dando de comer, descedentando aquele que está com sede, acolhendo aquele que se sente um forasteiro, a gente vai fazendo a obra de Deus. E nesse dia, a gente vai tomar um susto. Porque a gente vai dizer o que esses caras fizeram aqui, que Jesus diz assim: Senhor, quando foi que te vimos assim? Quando foi que a gente viu o Senhor por aí com fome, ou com frio, ou com sede? Quando foi, Jesus, que a gente te viu assim? Eu não lembro de ter te visto assim, Jesus. Aí Jesus vai falar assim: quando vocês fizeram a qualquer um desses pequenininhos, ao próximo de vocês, vocês estavam fazendo a mim. Sabe por quê, gente? Porque Deus é espírito, não precisa de coberta. Deus não precisa de nada disso. Então como é que Deus recebe tudo isso? Quando a gente faz na vida do próximo. Deus decidiu que Ele recebe a nossa oferta na vida do próximo. Deus decidiu isso. Deus não quer mais sacrifício de touros, de carneiros e de bodes. Acabou isso. Hebreus disse que isso acabou. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele fez um sacrifício absoluto, definitivo, peremptório. Acabou. Deus não tem que a gente ofereça a Ele animais mortos. Então como que Deus recebe oferta, culto, adoração? Quando Ele é prestado na vida do próximo. Deus decidiu que o meu próximo é o altar onde Deus recebe a minha oferta. Deus decidiu que a vida do meu próximo é o altar onde Deus recebe a minha oferta. Tá aqui, eu estou lendo para vocês, está escrito aqui. Eu não estou dizendo nada da minha cabeça, está escrito aqui. São elementos do nosso cotidiano. A gente vai fazendo a obra de Deus quando a gente vai atendendo essas demandas do nosso cotidiano. Fazer a obra de Deus também é atender as demandas do nosso cotidiano na vida do nosso próximo. É cobrindo, é dividindo o pão, é dividindo o alimento. Para outra galera que estava à esquerda, que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E aí a galera vai tomar o mesmo susto que o pessoal da direita. Fala: mas quando foi que a gente viu assim, Jesus? Quando foi que a gente viu enfermo? Quando foi que a gente te viu precisando de pão? Quando foi que a gente te viu precisando de água? Quando, Jesus? Aí Jesus vai dizer: não, toda vez que alguém chegou diante de você, em que a tua mão podia alcançar, podia se estender, em que a tua provisão podia assistir, e você assim não fez, você estava deixando de fazer a mim. Você estava deixando de fazer a mim, é o que Jesus está dizendo. Então, de fato, Jesus decidiu receber a nossa adoração, a nossa oferta na vida do próximo. O próximo é o altar onde Deus recebe a nossa adoração. Aquilo que a gente faz em favor do nosso próximo sobe como cheiro suave às narinas do Senhor. Se não, vejamos em Lucas 10, 25,
Tem mais um outro texto que corrobora com isso que a gente está dizendo aqui, Lucas, capítulo 10, versículo 25, é a parábola do bom samaritano, que Jesus disse o seguinte, olha, e venha cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Casualmente, ou seja, no caminho normal da vida, casualmente, descia um sacerdote por aquele semelhantemente um levita descia também por aquele lugar, vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu dele, e chegando-se pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí quando Jesus termina de contar essa parábola, ele pergunta assim, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Quem é que estava ali prestando culto mesmo? Quem é? Aí eles mesmos vão dizer, os samaritanos, que prestou culto naquele dia, naquela tarde, derramando oferta sobre a vida daquele homem que ele nem conhecia, derramando azeite. É interessante que os elementos que se diz aqui são elementos de culto, de libação. Azeite sobre a dor humana, azeite sobre a ferida, vinho sobre a ferida. São elementos que se usava no culto do Antigo Testamento, elementos de libação. É como se aquele bom samaritano estivesse ali fazendo do corpo maltrapilho daquele homem que havia sido deixado quase como morto na estrada pelos salteadores, fazendo daquele corpo ali um altar de culto, porque ali se derramava azeite, se derramava o vinho, elementos de libação ali. O que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos, para realizar as obras de Deus? De novo, essa pergunta ecoa dentro de nós. O que faremos, irmãos, para realizar as obras de Deus? As obras de Deus estão intimamente ligadas ou ligadas com o fruto do Espírito. O que é dar fruto? O que é dar fruto? Às vezes a gente fala assim, eu estou vivendo um período na minha vida em que eu não estou frutificando para Deus. Você já falou isso? Ou você já ouviu alguém dizer isso? Alguém falar assim, eu não estou dando fruto para Deus, não estou dando fruto na obra de Deus. Isso também é uma linguagem muito comum. Agora, qual é o fruto que Deus espera que a gente dê? Que frutificar para Deus. O que é frutificar para Deus? De novo, a gente sempre vincula a frutificação ao ativismo religioso. Né? A gente só está frutificando se a gente estiver fazendo alguma atividade religiosa. Mas o Evangelho diz que o fruto que o fruto que Deus quer receber de nós, é esse aqui que está em Gálatas. Qual é o fruto do Espírito? Eu não encontro na Bíblia Sagrada, sinceramente, gente, se alguém souber, vocês podem até me dar a indicação do texto, mas eu não encontro em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada, falando de fruto que Deus espera de nós, senão aqui em Gálatas 5. Esse é o fruto que Deus quer que a gente manifeste na vida. Dar fruto é isso aqui em Gálatas, fruto do Espírito. Nós precisamos dar o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Então, Deus e amor é o que o amor faz, não o que o amor fala. O amor não é filosófico, o amor é o que o amor faz, não o que o amor fala.
Então, dar fruto na obra de Deus é amar. É amar o próximo. É sentir a dor do próximo. É se colocar no lugar do próximo. O fruto do Espírito é amor, alegria, é ter um bom olhar para a vida, um olhar carregado de gratidão, de alegria, grato com os benefícios de Deus. A obra de Deus é a manifestação do fruto da paz. Ter paz conosco mesmo, ter paz com o nosso próximo, viver em paz com o nosso Deus. Esse fruto que Deus quer colher de nós. Amor, longanimidade, ser longânimo, se controlar, não se explodir com qualquer coisa. Se alguém demanda caminhar 1 milha, você caminha 2. Se alguém exige a túnica, você dá a capa também. É esse fruto que Deus quer que a gente produza na nossa vida, na nossa caminhada. E se a gente produzir esse fruto, nós estamos fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus está ligada à manifestação do fruto do Espírito. Não tem obra de Deus sem a manifestação do fruto do Espírito. Aí ele prossegue dizendo aqui, a benignidade, a bondade, a fidelidade, tudo fruto. Na medida que a gente vai exalando esses frutos, a gente vai fazendo a obra de Deus, porque esses frutos não são abstratos, eles se manifestam nas nossas relações, não são frutos abstratos. As pessoas a quem a gente ama é o nosso próximo. Então são frutos que não são subjetivos nem abstratos. Eles se manifestam nas nossas relações, se manifestam nas nossas expressões, se manifestam na medida que a gente vai vivendo e andando. A gente vai dando esse fruto e vai manifestando esse fruto. Mansidão, domínio próprio e por aí vai. Então qual é o fruto que Jesus ele deseja colher das nossas vidas? Esse aqui de Gálatas 5:22. Então fazer a obra de Deus é dar esses frutos aqui. Aí eu volto àquela pergunta inicial, já aqui entrando na minha conclusão dessa nossa breve reflexão, pensando sobre essa questão de obra de Deus. O que faremos, pois, irmãos, para realizar as obras de Deus? Aí eu volto àquela pergunta inicial. Você tem feito a obra de Deus? Agora, olhando conforme o Evangelho nos ensina, você tem feito a obra de Deus? O que consiste a obra de Deus? O que consiste a obra de Deus? A obra de Deus a gente pode fazer toda hora e todo tempo. E a gente deve fazer toda hora e todo tempo. As autoridades podem fechar os templos, mas a obra de Deus não para. A gente está fazendo a obra de Deus. Não para. A gente está o tempo todo fazendo a obra de Deus. O tempo todo, toda vez que a gente estiver amando, toda vez que a gente estiver carregando gratidão no coração, toda vez que a gente tiver domínio próprio, toda vez que a gente tiver benignidade, a gente está fazendo a obra de Deus. Não para. A obra de Deus não para, não pode parar. Você tem realizado as obras de Deus? Eu queria deixar você com essa pergunta, para que você pudesse respondê-la sob a luz do Evangelho, entendendo qual seja o significado da obra de Deus. Talvez você esteja tendo a maior oportunidade da sua vida de fazer a obra de Deus justamente nesse momento onde tudo está fechado. Talvez você esteja vivendo um tempo como nenhum outro, que você teve tanta oportunidade de fazer a obra de Deus. Olha, e como tem obra de Deus para a gente fazer nesse período. Olha, como tem gente já entrando em depressão, como tem gente já entrando em desespero. Eu estava conversando com um contador no domingo, contando de um amigo, de um colega que perdeu todos os clientes nessa pandemia e se suicidou. Com
vivendo sob os auspícios do suicídio. Então tem muita gente hoje, ó, já entrando em depressão, em desespero, porque perdeu tudo. Tem gente precisando de pão, tem gente precisando de coberta, tem gente... Olha, fazer justamente nesse momento onde tudo está fechado, como a gente pode fazer a obra de Deus? Você pode fazer a obra de Deus ligando para alguém. Sabe aquela pessoa que tem tempo que você não fala? Liga para essa pessoa. E se tu puder, se você carregar esse privilégio, porque é um privilégio hoje, quem pode ajudar o outro, é um privilégio nesse momento de pandemia. Deus concedeu esse privilégio a algumas pessoas. Sinta-se privilegiado. Se você pode, liga para alguém e pergunta assim, ó, tem pão sobre a tua mesa? Tá tudo ok com a sua casa? Ah, irmãos, como a gente pode fazer a obra de Deus? Como a gente pode fazer a obra de Deus? As portas estão abertas para a gente fazer a obra de Deus. Que essa palavra possa abrir o nosso entendimento. Que essa palavra possa lavar o nosso olhar. Para que a gente possa de fato ser não precisando de dias específicos, de horas específicas, mas fazendo o tempo todo nas nossas expressões e nos nossos movimentos da existência. A gente vai fazendo a obra de Deus o tempo todo. Cada movimento nosso a gente vai fazendo a obra de Deus. Esse é o chamado do Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho puro e simples de Jesus. E eu oro e peço que Deus te abençoe, te ilumine e te enche do Espírito Santo e te dê o fruto do Espírito para que tu possa fazer a obra de Deus, amando, tendo gratidão, sendo benigno, tendo domínio próprio, que você seja carregado desse fruto. Em nome de Jesus. E que se o Senhor não voltar, se o Senhor, enfim, não vier buscar a sua igreja e nós tivermos a graça de estarmos aqui amanhã, estaremos amanhã aqui, no mesmo horário, aqui no nosso mesmo ambiente, refletindo e pensando no Evangelho simples de Jesus. O meu desejo é que vocês fiquem bem. Quero muito bem a todos vocês e a toda a casa de vocês, tá? Fiquem com Jesus. Beijo.